Vamos falar agora sobre o nosso último assunto em relação à estatística descritiva, que é o tópico referente a medidas de dispersão. Por definição, analista, as medidas de dispersão são parâmetros estatísticos que são usados para determinar o grau de variabilidade dos dados em relação aos valores do conjunto. Ou seja, a gente vai diferente lá das medidas de posição, que a gente retorna um valor que representa melhor o nosso grupo, o nosso conjunto de dados. Aqui a gente vai calcular e classificar o quão variado é os dados em relação ao nosso conjunto de dados através das medidas de dispersão. Como eu disse, as medidas de dispersão são utilizadas com o seguinte objetivo: medir o grau de variabilidade e dispersão dos elementos do conjunto de dados em relação ao valor da sua média. A gente viu lá em medidas de posição que a gente classifica a média ali de um determinado conjunto, a gente tem o valor médio ali de um determinado conjunto de dados, e aqui com a medida de dispersão a gente vai calcular e medir, chegar no resultado do quão distante da média esses dados do nosso conjunto estão. E para apoiar as soluções, o desenvolvimento desses cálculos, temos as seguintes medidas de dispersão que são mais utilizadas aí e que vamos utilizar ao longo dos nossos exercícios. Primeiro, é a amplitude total. A gente já viu lá no começo do nosso tópico em distribuição de frequências, a gente utilizou a amplitude total, a gente vai usar novamente aqui em medidas de dispersão. Em segundo, a variância. Em terceiro, o desvio padrão. E por último, o coeficiente de variação. A gente vai entender a diferença de cada medida, em que momento utilizar uma ou outra. Vamos junto nessa para a próxima aula.